Bom dia, amada igreja, graça e paz. Mais uma nossa aula da Escola Dominical. E hoje vamos encerrar o capítulo de livros canônicos que nós começamos na aula passada. Vamos orar então, irmãos, para que Deus abençoe este nosso momento. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este momento em que estamos reunidos na tua presença, Senhor. Abre os nossos corações e nossas mentes para que possamos entender a tua palavra e que seja, Senhor, a tua palavra iluminando nossos corações e nossas mentes como sempre, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Vamos começar com a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, irmãos, já respondo para algumas pessoas o que é a Bíblia. Para que é o nosso estudo? E respondendo a pergunta da aula passada, que algumas pessoas me disseram que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, vou deixar para o finalzinho. Vamos deixar para o finalzinho essa resposta, tá? Bom, irmãos, a aula passada nós estávamos vendo o que são os livros canônicos, o que são os livros apócrifos, e hoje nós vamos ver uma outra categoria, também dentro disto, que são os livros pseudoepígrafos. Que são os pseudoepígrafos? Aqueles que tiveram uma participação mais tardia, que fazem parte de um histórico judaico, mas não são nem um pingo canônicos, não são nem um pingo iluminados por Deus, ou tenha a palavra do Senhor. Então vamos lá. Algumas pessoas me perguntaram, mas afinal, como surgiu o cânon? O que é? A nossa Bíblia foi tirada então? Mas tem os alienígenas do passado que falam lá do livro de Enoque, que foi tirado, isso, aquilo. Irmãos, nada foi tirado. Nada foi acrescentado. A palavra do Senhor é única, é única. Os livros bases da Bíblia, que são os livros canônicos, são os mesmos para todas as Bíblias. Há, porém, alguns livros que foram acrescentados por tradição. No caso, são os livros do Deuterocanônico, porque eles vêm explicar algumas coisas que ocorreram historicamente. Por exemplo, livro de Macabeus 1 e 2, eles vão diminuir aquele tempo de 400 anos. Porém, esse livro de Macabeus foi escrito mais ou menos 120 anos antes de Jesus. Então, eles vêm explicar o domínio grego, eles vêm explicar uma série de coisas, mas são livros históricos, eles não são livros históricos do povo judeu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Muita gente estudou por esse livro, muita gente que tem a minha idade já viu esse livro em algum lugar de um passado distante. Este livro, ele pode ser considerado um livro canônico? Não. É um livro histórico. Ele não fala de um monte de civilização que tem na Bíblia. Ele não fala de gregos, ele não fala de Ciro, ele não fala dos egípcios, dos faraós. É a mesma coisa. Isso aqui tem que estar na Bíblia? Não. A mesma coisa aqui. Os judeus têm uma literatura além dos livros sagrados. Eles têm uma outra cultura além dos livros sagrados. Gente, eles têm um monte de livro. Eles têm o Talmud, eles têm o Targum, eles têm o Mishnah, tem o Guemará, eles têm 3 tipos de Guemará diferentes. Tem uma meia dúzia de Talmud, o Talmud babilônico, que chama-se Targum, que eu acabei de falar. Então, gente, eles têm uma série de livros que vêm explicar uma série de coisas. Mas estes livros não são os livros inspirados. Quais são os livros inspirados que estão na Bíblia?
Ah, mas inspirados por quem? Inspirados por Deus. Ah, mas quem resolveu que ele era inspirado? Gente, ou a gente acredita em Deus ou não acredita. Se a gente não acredita em Deus, joga fora tudo isso. Foram inspirados por Deus. Gente, este livro chamado Bíblia, que é o compêndio de tudo, ele está há mais de 2000 anos aqui. Então, nós temos que pensar um pouco. Por que estão batendo tanto na Bíblia, querendo acabar com a Bíblia? Bem, enfim, a gente sabe por quê. Então, vamos lá. Livros canônicos. São os livros da lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números e Deuteronômio. Livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O próprio livro de Esther, eu falei na aula passada, teve problema porque houve a briga, porque Esther não fala de Deus, mas ela mostra o porquê da festa do Purim e porquê esta campanha contra os judeus. É uma das primeiras vezes que se fala no extermínio de uma população inteira. Ramã, ele quer exterminar o povo judeu inteirinho. Até pouco tempo que eu quero dizer, após o exílio da Babilônia, essas coisas, eles achavam engraçado, que como pode destruir um povo? Porém, quando a gente vê a perseguição de judeus durante a Idade Média e na Segunda Guerra Mundial, a gente vê o porquê que este livro de Esther tinha que estar na Bíblia. Tinha que estar. Por quê? Porque Deus, ele sabe o presente, o passado e o futuro. Ele é o Senhor do tempo e da história. Então, ele coloca este livro para mostrar a força de uma jovem, de uma mulher, de uma menina. Ela era menina. Ela era mocinha, tinha uns 14, 15 anos, Esther, quando foi apresentada para o rei Assuero. Era uma menina. E ela, com toda esta bagagem que ela tinha, da educação que ela recebeu, ela pôde se erguer e proteger o seu povo. Esta é a beleza, esse é o porquê que esse livro está na história. Está na Bíblia, na história judaica, que teve que ficar, apesar das brigas entre os próprios judeus com relação a esse livro. Deus sabe. Então, gente, tudo que foi colocado tem que estar onde está. Agora, nós temos outros livros, como eu falei, são livros históricos que foram colocados como explicação de alguma coisa aqui que foi importante para os judeus egípcios. Aí, então, surgiram esses deuterocanônicos, que fez parte da Bíblia, que faz parte, aliás, da Bíblia ortodoxa, grega ortodoxa romana, aliás, grega armênia e Bíblia católica. Por quê? Porque quem fez a transcrição do grego para o latim foi Jerônimo. Então, Jerônimo, ele pensou até em retirar, mas Agostinho de Hipona bispo de Hipona na época, manda recolocar estes livros apócrifos, que são chamados, então, após o concílio de Hipona, de deuterocanônicos. Isso, século IV, século V depois de Cristo. Então, irmãos, e não se esqueçam que esta Bíblia católica, que veio do latim, que veio do grego, que quando Ptolomeu, quem foi Ptolomeu? Ptolomeu está escrito aqui, quem foi Ptolomeu, tá? Ptolomeu foi o pai de Cleópatra. Ptolomeu foi o pai de Cleópatra, que ele mandou que traduzisse a Bíblia do hebreu, que ninguém mais falava essa língua, para o grego, porque o grego já tinha disseminado por todo o Egito e por todas as regiões onde Alexandre o Grande dominou. Então, ele convocou 70 ou 72 anciãos, rabinos, sábios, que transcreveram do hebraico para o grego. Aí surgiu, então, a Septuaginta. Da Septuaginta foi feita a tradução do grego para o latim, por Jerônimo. Então, vocês estão entendendo? Não houve acréscimo, não houve decréscimo. Não foi tirado, não foi colocado. A única coisa que foi colocada depois
tanto no século XIII e depois no século XV, foram as divisões em capítulos e versículos. Isto foi um acréscimo, sim. Os capítulos e versículos. E aí começou uma outra encrenca, que é retirar os trechos da Bíblia. Ficou fácil para a gente estudar, mas ao mesmo tempo a gente vê algumas distorções, porque onde deveria começar um capítulo, às vezes já começa outro, ou continuação de um capítulo, já começa outro capítulo. Então, essas divisões, às vezes, causam alguns mal-estares, algumas confusões, mas afora isso, gente, nada que não deveria estar, está na Bíblia. Tudo que Deus quer falar, e não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum, não, gente. Deus escreveu. Tá tudo claro, ao vivo e a cores. Basta ler, interpretar e entender. E para entender, a gente precisa não cair nessas armadilhas. Que o pessoal fala, mas tinha livro. Gente, existe uma Bíblia que tem alguns livros que são chamados os pseudepígrafos, ou seja, que nenhuma dessas, nem os protestantes, nem os católicos aceitam. Mas ela é colocada na Bíblia, a Bíblia etíope. Por quê? Porque eles dizem que eles têm a tradição da rainha de Sabá, que veio de Salomão, que o príncipe trouxe. Eles têm até a Arca da Aliança. Segundo alguns filmes e documentários da televisão, os etíopes têm a Arca da Aliança lá, viu? Precisa avisar o Indiana Jones, que tá lá. Que não tá no depósito do 51, não. Tá lá com os etíopes. Eles dizem que tem. Ninguém pode ver, tá fechado. Mas, enfim, quais são esses livros pseudepígrafos que não são aceitos nem na Bíblia protestante e nem na católica e nem na católica ortodoxa? Quais são? Livro do Jubileu, Epístola de Aristeias, Livro de Adão e Eva, Martírio de Isaías, Oráculo Sibilino, Assunção de Moisés, Testamento dos 12 Patriarcas, 1 Enoque, 2 Enoque, 2 Baruque, 3 Baruque, 3 Macabeus, 4 Macabeus, Pirquebote, a História de Aicar, Salmos de Salomão e Salmo 151. Então, esses livros você pode achar até na internet, viu? Com exceção do livro do Jubileu, que o Jubileu foi achado fragmentado. Não tem ainda o livro absolutamente inteiro, são partes. Mas o livro de Enoque, gente, esse livro de Enoque está na crista da onda agora, o maior sucesso. Todo mundo fala, tiraram da Bíblia. Não, gente, é a literatura paralela do povo judeu. Eles têm, eles sabem, eles conhecem. Paulo fala dele. Paulo fala também da briga do corpo de Moisés, aqui, de Jambres e James, que brigam com Moisés. Então, gente, é simples. Esta é a verdade, essa é a palavra do Senhor. A gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa esparrela do mundo. Quando fala que a gente tem que conhecer a verdade, que a verdade liberta a gente, não é lema aí de político, não. Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico e é muito correto. Por quê? Porque quando você conhece de onde vieram os livros e como surgiram, você não cai nessa história de a Bíblia está errada. Gente, isso é coisa do maligno para desvirtuar a nossa crença, a nossa fé. Cuidado. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, e cuidado aqueles que estão em pé para que não caiam. Este é o propósito. E é o propósito dessas minhas aulas. Porque às vezes a gente vê, pessoa que sabe muito bem a Bíblia, tal, mas não se aprofunda em alguns detalhes. E esse detalhe, Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia, dizia que o diabo mora nos detalhes. E é verdade. Quando você pega esses detalhezinhos, daí o diabo fica, mas por quê? Mas tiraram. Mas... E se você não sabe, você fica, nossa, meu pastor nunca falou isso. Minha igreja ninguém falou nada. Nossa, nem sabia que existia. E aí? Aí te ligam de madrugada porque você fez teologia e fala, nossa, você sabia? Eu falei, sim, eu sabia, eu conheço esse livro. Nossa, você conhece, nunca falou nada. Eu falei, mas esse livro é um livro de história, é um livro histórico. Qual é o problema? É interessante a gente ler os apócrifos. Vou contar para vocês uma coisinha. Meu pai, ele sempre
ele tinha um rançozinho com aquela oração de Débora, que ela fala que a mãe de Cícera chega e fala, onde está meu filho? Porque meu filho chega sempre no horário, vem ver a mãe. Nesses livros apócrifos, ou seja, da história do povo, conta que Cícera, ele, quando invadia uma cidade judia ou tomava uma outra cidade, ele levava para a mãe dele as moças mais bonitas, que a mãe dele vendia as moças. Então, por isso que ela ficava tão preocupada com o filho. Não que ele fosse um filho maravilhoso, talvez ele até fosse um filho maravilhoso, mas ele pegava como presa de guerra as moças bonitas para a mãe dele vender. Olha que coisa! Então, vamos entender. Às vezes a gente fica amargurado com o negócio, nossa, passou a fio de espada. Vamos dar uma lidinha em alguma coisa, vamos procurar. Nossa, Deus era cruel. Gente, Deus não é cruel. Mas ele tinha que ensinar algumas coisas. Talvez a nossa moral de hoje veja crueldade aonde Deus está fazendo justiça. Ah, mas justiça desse jeito, passar todo mundo a fio de espada, até criança? Se todos estão imbuídos... Gente, olha, se a gente for pensar em justiça de Deus, Moisés não entrou em Canaã. Ele foi escolhido, mas ele não entrou em Canaã. Só 2 entraram em Canaã, viu? Dos velhos, dos antigos, só 2 entraram em Canaã. Vocês lembram? Josué e Calebe. Pois é. Por quê? Porque estavam em Deus no seu coração. Acreditaram em Deus piamente. Não questionaram o Senhor. E a gente fica, mas Deus é amor. Deus é amor, sim. Ele é amor, sim. O Velho Testamento é pleno do amor de Deus. Ele se preocupa com o órfão, se preocupa com o mendigo abandonado, ele se preocupa com as mulheres abandonadas, as idosas, ele se preocupa com o estrangeiro que vem na sua terra, foragido, degradado da sua terra. Ele se preocupa com tudo isso. Ele tem leis para tudo isso. Tem leis para o escravo, tem leis para o servo, a lei do jubileu, a lei como é que fala? Da respingadura, que você está com fome, você vai no sítio do outro lá, que tem os grãos que estão caídos, você pode pegar. Você não pode encher um saco e levar para tua casa, mas você pode pegar. Jesus se aproveitou da lei da respingadura. Então não é isso dizer, irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. A palavra de Deus é correta. A gente precisa tomar muito cuidado com estas coisas que o mundo está falando pra gente. Esses livros existem? Sim, existem. Eles estão aí? Pode ler. Pode ler. Esteja firme na fé e leia. Não tem problema. Não tem problema algum. Vai te esclarecer algumas dúvidas da Bíblia? Vai te esclarecer. O problema é se criar outras. E deixar você afastado de Deus. Você tem que estar bem forte, bem firme e saber bem o que está, onde você está pisando. Quais são as doutrinas que tem, porque tem alguns livros, nós vamos ver no Novo Testamento, nós vamos ter livros gnósticos, vamos ter livros que vão questionar algumas coisas de Jesus, que vão dar origem a algumas heresias, como o arianismo, como o marcionismo. Então, nós vamos ver depois, quando nós entrarmos no Novo Testamento. Mas então, irmãos, para responder a perguntinha que eu deixei na última aula, a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Aqueles que responderam é a palavra de Deus, está correto. Mas qual a diferença de é e contém? Se ela contém, isso aqui é história ou contém história? Contém. Eu posso ler? Faz o que para mim? Tanto faz. Mas se isso aqui é a palavra de Deus, ela muda a minha vida. Ela cria uns paradigmas diferentes. Porque ela é a revelação. Se ela só contém, meu Deus é um Deus como outro qualquer. Ele não muda, ele não transforma. E essa daqui, ela muda, ela transforma. Já perguntar para mim, mas é Bíblia de verdade, Cintia, isso aí? Eu ganhei essa capa
de uma amiga. Então, eu coloquei, bacana, ó, essa aqui, ó. É a minha Bíblia, tá? Minha Bíblia de estudo. Então, meus irmãos, é que eu cuido com carinho, então eu guardo com muito zelo. Então, meus irmãos, que o Senhor esteja conosco. E na próxima aula estaremos vendo para que serve estudarmos o Antigo Testamento, tá? Até a próxima, se Deus quiser, e Deus abençoe a todos. Amém.